bom dia, bom dia, paz de Jesus e o amor de Maria. Tá tudo bem? Glória seja dada ao nome santo do Senhor, por todo esse bem. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Havia então na igreja de Antioquia vários profetas e doutores que celebravam o culto do Senhor. Entre eles estava Barnabé e Saulo, também chamado Paulo. E aí eles estavam em jejum e oração. Versículo 2, finalzinho. Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tem destinado. Então, jejuando e orando, impuseram-lhe as mãos e os despediram. Quem falou isso? Se estavam em oração, se estavam em jejum, o Espírito Santo vem. Há uma preparação com o mesmo objetivo e ele vem. E ninguém vai a lugar algum para evangelizar se não for para o envio, pelo envio do Espírito Santo. Como nós estamos assistindo o Espírito Santo trabalhando e entendendo que isso não foi lá, isso é aqui, isso é agora. A obra de Deus, ela é dirigida pelo Espírito Paráclito, que Jesus subiu e enviou para nós. Então, eles impuseram-lhe as mãos e eles foram. Mas impuseram, Jandir, eles já não eram cheios do Espírito Santo, Barnabé e Saulo, já não estavam evangelizando há muito. Imposição de mãos é envio para a cura, é envio para a libertação, é envio para a transformação, é envio para missão. Toda vez que se impuser as mãos cheios do Espírito Santo, porque não basta ter uma preparação de jejum e oração se nós não tivermos atitude cristã. Eu oro, eu jejuo, mas se é para prostituir, eu vou rapidinho e volto. Mas se é para beber, eu vou rapidinho e volto. Mas se é para falar aquilo que eu não deveria falar, eu falo rapidinho e volto. Eu preciso de atitude cristã, eu preciso de preparação e eu preciso do Espírito Santo para ser aquilo que Deus desejou na minha vida. Versículo 4, então eles vão. Enviados assim pelo Espírito Santo, eles vão a vários lugares de novo, até chegar em versículo 6, num lugar chamado Pafos. Ali eles vão conhecer Bar-Jesus. E Bar-Jesus é um mago, um falso profeta, mas ele vive em companhia de Prônconsul Sérgio Paulo. Esse homem é sensato e ele almeja ouvir a palavra de Deus, mas o mago o tempo todo desvia os assuntos para que isso não aconteça. Então Saulo, versículo 9, cheio do Espírito Santo, cravou-lhe os olhos e disse: filho do demônio, cheio de todo engano e de toda astúcia, inimigo de toda justiça, não cessa de perverter os caminhos retos do Senhor? Eis que agora está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego. Não verás o sol até nova ordem. Caíram logo sobre ele a escuridão e as trevas, e andando a roda buscava quem lhes desse a mão. À vista desse prodígio, o procônsul abraçou a fé, admirando vivamente a doutrina do Senhor. Recebemos no batismo a sabedoria, o entendimento. Temos então uma atitude cristã, estamos cheios do Espírito Santo, então podemos proclamar qualquer oração. Mas presta atenção, usemos o entendimento e a sabedoria. Se não estamos preparados, não podemos fazer. Que preparação, já direi? É a invocação do Espírito Santo. É ele quem direciona isso, e é ele quem proporciona o prodígio e o milagre. Então, estejamos em comunhão com ele, que é Pai, Filho e Espírito Santo na nossa vida, pela nossa luta diária, porque nada disso que eu estou falando é fácil. Continuou-se então a trajetória deles e eles continuaram a levar a palavra de Deus. Aí, no versículo 14, lá embaixo vai dizer: ali entraram em dia de sábado na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, mandaram-lhes dizer os chefes da sinagoga: irmãos, se tende alguma palavra de exortação ao povo, falai. Depois que aconteceram todos os trabalhos na sinagoga, os chefes de lá
mandar chamar Saulo e Paulo. Saulo se levanta e começa a falar desde o povo do Egito, trazendo todas as lembranças do povo do Egito, passando por Davi e Samuel e até chegar a João, onde lá no versículo 25, João fala: eu não sou aquele que vós pensais, mas após mim virá aquele de quem não sou digno de desatar o calçado. Aí quando chega em João, ele cessa e fala, 26, irmãos, filhos de Abraão e os que entre vós temem a Deus. Já não era pregado só para a descendência de Abraão, mas a todos aqueles que aderiam à fé, que temiam ao Senhor. E ele começa a pregar toda paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, e o povo fica atônito, parado. Imagina quanto tempo ele levou. Eu quero trazer a mensagem do dia. O povo ficou tão admirado que no versículo 43 diz que eles seguiam Barnabé e Saulo. Diz que eles pediam para repetir a palavra. E diz no 44 que no próximo sábado a igreja estava mais cheia do que estava no sábado anterior. Então, busquemos na nossa vida de oração a fome e a sede disso. Porque nós temos muita fome e muita sede. Eu falava com a minha filha agora lá embaixo na sala. Como a gente presta atenção na vida dos outros? Como acontece algo na internet e a gente fica querendo ver o próximo capítulo da vida do ser humano, mas a gente não quer ter tempo para esse Deus que pode mudar os meus pensamentos, a minha vida e da minha família. A gente não quer ter esse tempo. Busquemos isso pelo poder da oração, do jejum. Você e eu, isso é para nós, porque nossa casa, nossa família precisa desse Deus. O que nós temos passado não tem sido brincadeira, irmãos. E nós precisamos voltar à nossa origem de fé para que todas as coisas se tornem diferentes, porque Deus faz. Palavras de salvação para mim e para a sua vida. Até amanhã, versículo 1 do capítulo 14, Atos dos Apóstolos. Amém. Bom dia.